Como nós prometemos aos nossos irmãos, uma palavra bíblica, claramente bíblica, sobre o céu. Você que trouxe a sua Bíblia, está aí com ela em sua casa, nós estaremos estudando a palavra de Deus, falando sobre o céu, nesse culto de ensino e de adoração ao Senhor. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para sempre. Amém. Queridos, nós queremos falar aos irmãos que a temática hoje é sobre o céu. O que é o céu? A quem está destinado o céu? O céu é uma realidade? O céu é uma verdade? Ou é apenas palavras, expressões, pensamentos utópicos? O céu é real? O céu, o que é o céu? Nós podemos analisar que o cristão que vive nesta terra, o salvo em Cristo, que vive nesse mundo, chorando, alegrando-se, cantando e enfrentando desafios mil, tem uma esperança. O que coloca a igreja em movimento, o que coloca a igreja em animação espiritual, em avivamento espiritual, é a plena certeza de que Jesus morreu na cruz por nós, nos redimiu e nos deu vida eterna, e Ele promete uma morada nas mansões celestiais. A garantia de um lugar eternal com Deus, com Jesus, é o que alegra, é o que anima, é o que estimula cada crente a ser firme, constante e abundante na obra do Senhor. E nós cremos no céu, não porque alguém fale do céu. Nós cremos no céu, não porque lemos em um livro de uma seita religiosa. Nós cremos no céu, porque a Bíblia Sagrada, a palavra santa de Deus, ela deixa claro que o céu existe. O céu é real. Nós podemos analisar claramente que a nossa perspectiva sobre o céu, ela não se dá em um viés, como de Thomas Campanella, na sua obra A Cidade do Sol, quando, anelando um governo perfeito, idealizava-se esse renascentista, uma cidade perfeita. Nós não cremos no céu pelo viés platônico. O nosso céu que nós aguardamos, na verdade, é descrito na Bíblia como a pátria do cristão.
E quem explicou isso muito bem, inspirado pelo Espírito Santo, foi o apóstolo Paulo. Em Filipenses 3:20 ele disse: a nossa pátria está nos céus. Quem quiser negar o céu, quem quiser desfazer dessa genuína mensagem, nós cristãos, que amamos a Bíblia, que amamos a palavra, nós acreditamos no céu. Acreditamos porque a Bíblia diz. Só para vocês terem uma ideia, tudo que a Bíblia fala, o homem tenta desfazer. Porque a Bíblia ela só traz ânimo, vigor e alegria para o homem. A Bíblia fala que haverá um céu, aonde o cristão há de desfrutar de uma eternidade plena e absoluta com Deus. Mas alguns dizem, não, o céu não existe. Com a morte se acaba tudo. Acabou-se tudo. Cada religião tenta explicar o céu, falar do céu, mas nós acreditamos no que a Bíblia diz. Quando Paulo escreveu, a nossa pátria está nos céus. E quando você olha para 2 Coríntios 12, verso 4, Paulo diz que foi até o terceiro céu, e lá ele ouviu falar de coisas inefáveis, que ao mortal não é lícito falar. Essa palavra arretos, do grego inefável, quer dizer que é algo tão sagrado que não é qualquer pessoa que pode ouvir. A história do céu, a mensagem do céu, não é para quem brinca de ser crente. Não é para quem quer tratar do céu na sua ótica e concepção humana. Falar do céu é para quem tem intimidade com Deus. Falar do céu é para quem está em harmonia com o Espírito Santo de Deus. Céu não é produto de mentes universitárias. Céu não é produto de um tratado teológico. Céu é para quem goza de uma comunhão gloriosa com Deus. Por isso que Paulo disse que a nossa pátria está nos céus. Você que está me ouvindo agora, você que está me escutando agora, crente salvo, irmã, o céu é a nossa esperança. O céu é a nossa alegria. O céu é o nosso anelo. E o texto que eu li, na verdade, nós podemos dizer que ele é o epílogo. Ele é o fechamento de toda a Bíblia. É tão lindo essa passagem que o apóstolo São João, esse homem de Deus, ainda que em linguagens ou em linguagem humana, ele tenta descrever a eternidade final, ou melhor, a eternidade com Deus que não se acaba. Ele tenta falar do paraíso achado. Porque lá em Gênesis 3, 24, Adão perdeu o paraíso. Adão foi expulso com Eva do paraíso. E a Bíblia diz que o Senhor colocou uma espada, querubins guardando a entrada do paraíso, protegendo a entrada da árvore da vida. A árvore não tem poder, ali é um aspecto simbólico. A árvore apontava para Jesus, mas o paraíso já existia lá. Alguém pergunta, pastor Ziel, o céu é um lugar ou apenas um estado de gozo? O céu são essas duas coisas. É um estado de gozo e também um lugar em que iremos desfrutar da eternidade plena e absoluta com Deus.
Se a Bíblia não quisesse dar uma ideia de um lugar, por que que Gênesis começa falando do paraíso? Imagine isso comigo. Por que que Gênesis começa falando do paraíso? Antes do homem tornar-se mortal, antes de haver o pecado na terra, Deus dá um paraíso. Ali a palavra é chamada Jardim do Éden. É a palavra Jardim do Éden. A palavra jardim, gam do hebraico. Éden fala de delícias. E se você abrir a sua Bíblia agora, no capítulo 23, 43 de Lucas, Jesus na cruz, ele disse ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Por que que o autor usa a palavra paraíso? Que posteriormente essa palavra paradeisos, ela vai se tornar, que é uma palavra persa, mas ela depois vai ser tomada no sentido de céu. É claro que a linguagem bíblica está acima disso, porque paraíso é descrito como sendo um cercado com animais, com frutas belas, mas pode ser também entendido com jardins, com torres, com muralhas. Isso é para dar uma ideia humana do que é o céu. O céu é muito mais que um jardim. O céu é muito mais que um paraíso desta terra. Nenhuma cidade neste mundo, por mais bela que seja, com as suas riquezas naturais, a sua fauna, a sua flora, podem expressar o que é o céu. Então perceba que no último capítulo da Bíblia, depois que a noite passou, você lê no 21, capítulo 21, a Bíblia diz lá que o primeiro céu e a primeira terra passaram, e Deus é quem tem o poder de fazer todas as coisas novas. João agora, ele está demonstrando, escrevendo, tecendo pela visão divina o que é o céu. Ainda que as palavras elas sejam humanas, ainda que elas sejam escassas, mas é revelado para nós o que é a eternidade com Deus. Esse capítulo mostra para nós alguns pontos importantes. João primeiro está nos dando a ideia do paraíso eterno. O paraíso eterno não é conquistado pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria. O paraíso eterno, sonhado por homens, filósofos, poetas, só é conquistado pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. João descortina, João abre para nós o que é a eternidade no céu. Aquilo que o homem perdeu no Éden, aquilo que o homem não conseguiu manter no Éden, Jesus vem, morre por nós, ressuscita, e agora Ele nos dá o direito de entrar nessa cidade santa. Então a primeira coisa, João ele fala desse novo paraíso. O paraíso que Jesus prometeu ao ladrão na cruz. Hoje tu estarás comigo nele. O paraíso que Paulo viu e ele disse: a mortal não é digno falar dele agora. Às vezes a gente vai falar do céu, da glória do céu, do que é o céu, e alguém se preocupa em entender como é o céu. Há teólogos
preocupados em destrinchar, em mostrar como é o céu, como é que vai ser a vida no céu. João não se preocupou nisso. João só se preocupou em mostrar como é a nossa eternidade lá nesse paraíso. Ele começa dizendo: mostrou-me o rio puro da água da vida. No jardim do Éden, fala-se de rios, mas não eram rios da água da vida. Aqui ele está dizendo, descrevendo para nós ao rio puro da água da vida, claro como cristal, que vem do trono de Deus. Isso é tão claro que do Gênesis ao Apocalipse permeia uma ideia do paraíso eterno. Se essa realidade não fosse bíblica, por que ela estaria aqui? Quando você lê Salmo 46, 4, o salmista diz: há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ezequiel 41, 1-7, descreve essa vivência do céu. Então deixa eu começar dizendo, a primeira coisa, o nosso céu é eterno. O nosso céu é maravilhoso. O nosso céu é glorioso. O nosso céu está na Bíblia. É o novo paraíso encontrado. E nele tem direito quem aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Queres entrar no céu, irmão? Queres entrar no reino eternal? Se volte para Jesus. Jesus nos deu a salvação, Jesus nos deu o perdão, mas Ele garante a nossa entrada nos céus. Então João, ele está descrevendo isso aqui para nós. A segunda coisa que João descreve aqui do céu, é que no céu ele nos dá uma nova ideia de como será a nossa adoração lá. Oh, glória a Deus! Aqui na terra tem crente adorando a Deus, como está em João 3, 24. Em João 4, 24. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Sem ver, você adora. Sem olhar para Ele, mas você o adora pelo Espírito Santo e em espírito. Mas João está dizendo aqui para nós, que além de nós entrarmos nesse céu eterno, lugar de bênção, lugar de alegria, lugar de gozo. Sabe por que o céu vai ser bênção? Primeiro, porque Deus está lá. Segundo, porque só vai entrar lá quem é puro, quem é limpo, quem é santo. Oh, glória a Deus. Olha, irmão, lá no céu tu não vai ter vizinho ruim. Lá no céu tu não vai ter crente falso. Lá no céu tu não vai ter crente fofoqueiro. Lá no céu não tem cão para nos atentar. Lá no céu não tem nada disso. A cidade é limpa. É limpa. Oh, aleluia. Jesus já limpou. Se você pegar Apocalipse 21, versículo 8, está escrito claramente lá que o Senhor já tirou os abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentiroso, tudo já foi para o lago de fogo. Agora o céu é lugar dos santos. Oh, glória a Deus. O céu é lugar dos santos. O céu é lugar de adorar. O céu é lugar de glorificar. O céu é lugar de exaltar. O céu é lugar de você adorar a Deus. Entenda, eu quero dizer para vocês, hoje nós temos culto, quem dirige o culto é o pastor. Às vezes tem culto tão gostoso, dirigido pelo pastor, dirigido pela irmã do círculo de oração, dirigido pelo líder de mocidade. A gente sente a presença de Deus. Agora imagine você estar num culto, aonde quem irá dirigir é Deus.
Imagine você estar num culto que quem vai presidir é Deus. Jesus Cristo está lá. É por isso que João, ele diz que a segunda coisa aqui é que a nossa adoração vai ser diferente. Você adorou a Jesus, ao Pai, sem vê-lo, mas naquele dia você não vai adorar apenas vendo a Jesus, mas sendo como Jesus é e vendo a Deus face a face. Oh, aleluia. A Bíblia diz aí, olha, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus, e o Cordeiro e os seus servos o servirão. Eita culto maravilhoso, eita culto glorioso. No céu nós vamos adorar vendo a Ele como Ele é. Quanto crente hoje não tem desejo, quanto crente chora no poder, no gozo e na alegria do Espírito Santo, sentindo a presença de Jesus, glorificando a Jesus. Quantos crentes aqui na terra não sentem desejo do céu? Oh, glória a Deus. Quando nós sentimos isso, cadê a harpa? Tem aí? Me dá aí ao céu quero ir. Vem bem aqui, Léo. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Hoje à tarde, quando hoje eu meditava sobre essa palavra para trazer aos vossos corações, e Deus falava ao meu coração. Quando a gente olha para esse hino, qual é o número dele? 279. Vocês cantam numa melodia diferente, pode bem aqui, né? Qual é? 200 e... Está aqui, ó. Jesus me falou de um formoso lugar, ali quero ir, e tu, aonde os salvos irão desfrutar, ali quero ir, e tu, pois Jesus as mansões nos foi preparar, ali quero ir, e tu, aonde a morte não pode chegar, ali quero ir, e tu. Canta aí assim, ó. Ao céu quero ir, ao céu quero ir, ao céu quero ir, e tu, ao céu quero ir, não queres tu ir, no céu quero ver Jesus. Meu irmão, oh glória, que gozo, que alegria você vai ter. O Cristo que tanto a gente pregou sobre Ele, falou sobre Ele, e agora nós vamos vê-lo face a face. Vamos ver o Cordeiro de Deus. João está descrevendo aqui o que é o céu, é o nosso paraíso. O céu é uma nova forma de adoração que nós vamos dar a Deus. A Bíblia diz lá em 1 João 3,2: amados, ainda não é o que haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós o veremos e seremos semelhante a Ele. Nós iremos para o céu, e lá no céu nós vamos cantar e adorar o Cordeiro. João, ele prossegue dizendo que essa nossa eternidade, que nós vamos viver nesse céu eterno, aonde não tem mau vizinho, aonde não tem diabo, aonde não tem falsidade, aonde não tem ódio, só paz. Ele diz uma coisa, que é nesse céu, o céu se torna de gozo. Esse lugar de gozo, porque Deus está nele. Ele diz assim: e ali não haverá mais noite. Passou as noites escuras, as noites sombrias. Eu sei que nesse momento tem muitos irmãos assustados com esse Covid-19. Vê a televisão, um monte de caixões, assustados, dores. Mas eu quero dizer que vai passar. Essa noite escura vai passar. Vai chegar o dia que a eternidade com Deus, ela vai se iniciar.
nós estaremos lá adorando o Cordeiro de Deus. Interessante que, analisando esse texto bíblico, aqui eu entendo o capítulo 22 como sendo sumário, como sendo epílogo, como sendo aqui a plenitude da salvação. Quem lê Apocalipse 22, tudo que Deus prometeu para nós na palavra, agora se cumpre aqui. Se cumpre em Apocalipse 22. A promessa do céu, a promessa de vê-lo, a promessa de adorá-lo, a promessa de não ter mais dor, a promessa de não ter mais doença, a promessa de não ter mais gemido, a promessa onde tudo estará limpo, se cumpre aqui. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Quando você lê a palavra do Senhor, lá em Mateus 5:8, bem-aventurados limpos de corações, porque eles verão a Deus. É a promessa da Bíblia para nós e ela se cumpre aqui. Bem-aventurados os limpos de corações, porque eles verão a Deus. Se você ler o próprio Salmo 23, você vai ver: e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, é a eternidade. O último versículo declara para nós que nós viveremos na eternidade com Deus. Aqui você tem a completude da salvação. Aqui você tem o cumprimento de todas as promessas de Deus. É aquilo que está lá em 1 Coríntios 15:49. Quando a Bíblia diz: planta-se um corpo animal, ressuscita-se um corpo espiritual. Porque assim como há corpo animal, há corpo espiritual. O céu é uma realidade. O céu é uma verdade. O céu é para nós. Então eu vou falar sobre o céu. Pode sentar para cá, pastor, que nós vamos ler. Ok, eu fiz primeiro um apanhado do texto bíblico. E nós vamos agora começar falando sobre o céu. Pastor Zé, a primeira coisa, o que é o céu? O que é o céu? O que é o céu? Nós temos a definição do dicionário. O dicionário começa dizendo que céu, se você abrir qualquer dicionário, ele vai dizer que se trata de um espaço com astros. Mas vírgula, também ele vai dizer se trata do lugar aonde Deus habita. O primeiro versículo da Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Bem conhecido, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretes. No princípio criou Deus os céus. Chamai. Alguns estudiosos falam de duas palavras, chamai, e fala também de shemai. A palavra chamai, céus, ela aparece 419 vezes nas escrituras. Shemai aparece aproximadamente 38 vezes. Essa segunda, shemai, ela é uma palavra aramaica. O interessante é que o chamai, alguns dizem que trata-se de um dual singular, utilizado do chamé. A palavra dual no hebraico é que fala de coisas de pares, como por exemplo, olhos, é um dual. E alguns têm usado isso para dizer que a Bíblia não fala de céus, que a Bíblia só fala de céu e não de céus. Mas a Bíblia, ela tanto fala de céu, como fala de céus. É errado tentar explicar que não há o singular para céus. Então você tem essa palavra, chamai. Fala de firmamento, fala do céu,
atmosférico, do espaço sideral, onde estão as estrelas, os astros, as galáxias. Céu fala de firmamento, de coisas erguidas. Mas se você também abrir a sua Bíblia, no Novo Testamento, vai aparecer a palavra Uranos. Uranos fala de espaço, espaço sideral, céus dos astros, das coisas visíveis do universo. Mas também Uranos fala de uma região que está acima do firmamento, o céu, que é a morada de Deus. Esse é o sentido. Se vocês observarem bem, na hora que você abre a sua Bíblia, Atos 1:11, varões galileus, porque estáis assim olhando para as alturas? Pegue lá a sua Bíblia, no grego vai aparecer Uranos, porque está olhando para as alturas, para os céus. Esse varão que vocês estão vendo subir para os céus, novamente Uranos, não é o espaço sideral, não é o céu do firmamento das estrelas, é a morada de Deus. Como vocês estão vendo ele subir para os céus, da mesma maneira ele há de descer. Jesus está no céu. Jesus, ele está no céu, ele não anda vagueando, ele tem um lugar dele. Se você disser que todo o espaço é Deus, é Jesus, você está pregando o panteísmo. O interessante é que quando você lê aquele livro de Jostengard, Mundo de Sofia, lá eu li ele há muito tempo. Antigo, eu li ele há muito tempo. Ele diz assim, que me parece que alguém estava no avião e de repente ele olhou para ele e disse assim, era um médico, o médico olhou para ele e disse assim, olha, eu já voei várias vezes e as pessoas falam em Deus, na existência do céu, e eu nunca vi esse céu. Eu nunca vi esse céu. Eu nunca vi esse céu. E o médico, me parece que o médico diz para ele, e eu também já operei várias pessoas da cabeça, do cérebro, mas eu nunca vi um pensamento dentro. Não é isso? Deus existe, o céu existe, é uma realidade. É uma realidade. Então entenda que você tem Shammai, você tem Uranos, mas você tem outra palavra. Se vocês analisarem, queridos irmãos, o céu, o pastor vai ler aqui, pode analisar Isaías 66, verso 1. Eu vou citar Mateus 24:36. A Bíblia diz claramente lá que nem naquela época Jesus estava aqui na terra, nem o filho sabia, nem os anjos do céu. Está lá em Mateus 24:36. Como é que diz aí a palavra? Pode ler. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso? A Bíblia está dizendo que Deus tem o lugar dele. O trono dele está nos céus. Mas você quer saber mais? Sabe por que crente prega o céu? Leia aí, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Pode ler. Se é a nossa casa, né? Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Nós temos uma casa feita nos céus.
não é feita por homens. Vocês estão vendo como é a Bíblia? Olhe para mim aqui agora, olhe para mim. Se um parente seu, a sua mãe, seu pai, faleceu em Cristo, morreu em Cristo, vê bem aí Apocalipse 12:14, se não for 12:14 é 14:12, pode ler aí rapidinho. Olhe para mim aqui agora. Teu filho morreu em Cristo, teu pai morreu em Cristo, a tua mãe morreu em Cristo, algum crente, algum pastor morreu agora nesse momento desse vírus. Como é que diz? Isso. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Olha. E a fé em Jesus. Aí é o 12:14? 14:12, vê lá. Esse é o 14:12. 12:14. 12:14. E foram dadas 13, não, é 13. Deixa eu ver aqui, rapidinho. 13. A gente 13:14. vai ficando de idade e vai. Deixa eu me ver aqui. É o 14:13. É o 14:13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos. Parei. Bem-aventurados os mortos. Os mortos. Pode ir. Que desde agora morrem no Senhor. Que desde agora morrem no Senhor. No Senhor. Sim, diz Sim. o Espírito. Isso. Para que descansem dos seus trabalhos. Isso. E as suas obras os sigam. Querido, se o seu irmão, se o seu parente morreu, fechou os olhos para esta vida, sabe o que acontece? A Bíblia diz que o que é pó volte ao pó, mas o espírito volte a Deus. Ele, quando morre, ele desce, o corpo vai para o pó, mas o espírito vai para o paraíso. Por isso que Jesus disse para o ladrão: hoje tu estarás comigo no paraíso. Os pais da igreja e muitos estudiosos falam que com a ressurreição tudo ficava embaixo. Tudo ficava embaixo. A Bíblia não diz, são interpretações. A Bíblia não diz. A parábola lá que você lê do rico de Lázaro fala que havia separação. Havia o Hades, Sheol e havia o paraíso. Essas interpretações, elas surgiram no período e também pelos pais da igreja, no período intertestamentário, no período que é entre o Velho e o Novo Testamento. Como é chamado? É o intertestamentário. É mais ou menos isso. É porque a língua aqui está difícil. Mas essa ideia surgiu aí. Não havia essa ideia de que tudo era para baixo. Não havia isso. Prova clara. Jesus diz: hoje tu estarás comigo no paraíso. O paraíso é o local para onde vai o santo, o espírito daquele que viveu em comunhão com Deus. Vai para o céu. É por isso que o pastor leu aqui: e se a nossa casa terrestre se desfizer, nós temos uma casa lá no céu. Então a primeira questão é: eu estou definindo o céu. Mas eu quero falar também de dois tipos de céus. Nós temos o céu como firmamento. Esse primeiro céu, como firmamento, ele é chamado de céu material. É interessante vocês entenderem que quando os homens de Deus da Bíblia, eles vão falar sobre o céu, eles não estão preocupados e nem estão buscando de modo astronômico explicar o céu no nível de uma ciência. Quando Moisés começa a escrever Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele não está preocupado com ciência. Ele está mostrando que Deus criou os céus e a terra. Agora, ele está falando do céu material, que é esse chamai, o firmamento.
O interessante é que alguns dizem que esse firmamento seria como uma abóbada, e que ela era como tendo várias curvas, ligada nas extremidades das montanhas. E ali tinha nuvem, e dali as águas ficavam nessas nuvens. Eram como janelas. São as explicações. Mas esse é o céu visível, o céu com as estrelas, o céu com a lua. Esse é o céu firmamento. Alguém chama, e lá no hebraico está, é como se fosse algo sólido, como está lá. É o céu firmamento. Esse céu aí foi criado por Deus. Mas antes de Deus criar o firmamento, os céus siderais, já havia o céu morada de Deus. O céu como trono de Deus. Há um céu visível, mas há um céu invisível. Há um céu material, mas há um céu imaterial. O cristão, ele não anda pela astrologia. O cristão anda pela Bíblia. E pela Bíblia há dois céus. O céu que nós contemplamos. O céu que é visto pelo telescópio. O céu que é visto a olho nu. O céu das galáxias. Os céus criações, os céus como criação de Deus no Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus. É interessante, muito interessante. Mas é interessante vocês entenderem o seguinte: já existia o céu aonde Deus habitava. Vocês sabiam, meus queridos irmãos, ouçam bem o que eu vou dizer aqui nessa oportunidade. Os céus onde Deus habita, não é o céu como espaço, como firmamento. É o céu que é a sua morada. Então, quando Moisés começa falando, criou os céus e a terra, ele não está preocupado logo em falar do céu de Deus. Ele está falando do céu, firmamento, onde tem as estrelas, onde foi tudo criado por Deus. A Bíblia, ela não está preocupada com a ciência. Mas aí você tem o céu imaterial. O céu imaterial é o céu onde Deus mora. Os homens de Deus antigamente sabiam que era céu das estrelas, céu como firmamento, céu como espaço sideral, mas sabiam do céu como morada de Deus. Leia aí, pastor. Jonas, capítulo 1, versículo 9, rapidinho. Depois Neemias 9:6. Ouçam bem essa passagem bíblica. Jonas 1:9. Essa expressão é quando Jonas, ele é abordado pelos marinheiros. E quando ele é abordado pelos marinheiros, ele diz: eu sou hebreu. Como é que ele diz? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor. E temo ao Senhor, o Deus do céu. O Deus do céu, que fez o mar. E a terra seca. E a terra seca. Perceba bem que agora ele faz divisão. Ele mostra a terra, ele mostra o mar, mas ele diz: o Deus dos céus. Vamos ver Neemias 9:6. Vamos lá. Tu só és Senhor. Isso. Tu fizeste o céu. Tu fizeste o céu. O céu dos céus. O céu dos céus. E todo o seu exército. E todo o seu exército. Como é que ele diz? Tu fizeste? Tu fizeste o céu. Céu. O céu dos céus. Os céus dos céus. E todo o seu exército. E todo o seu exército. A terra. A terra. E tudo quanto nela há. E tudo quanto nela há. Os mares. Os mares. E tudo quanto neles há. Isso. E tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Olha bem para cá. A teologia judaica, ela falava em 7 céus. Escuta o que eu vou falar agora. A teologia judaica falava de 7 céus. 7. Eles não falavam só de um. É por isso que vocês veem o plural, e vocês observam aqui pela leitura de Neemias 9:6. Essa é a teologia judaica. Ela falava de 7 céus. E a glorificação da teologia judaica, do cristão, é diferente do Novo Testamento. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15,
Paulo fala que a glorificação do crente é ele ser transformado, o seu corpo mortal receber a glorificação. E essa glorificação é explicada por Pedro. O pastor pode ler aqui rapidinho antes de ler essa passagem. Ele vai ler 2 Pedro 1,4. Enquanto que os judeus diziam que havia 7 céus, eles diziam que para ter a glorificação e chegar no grande céu, era preciso passar vários estágios e chegar no nível de anjo. Eles acreditavam que no céu a pessoa seria anjo, aí receberia o estado de glorificação. Para nós, o Novo Testamento explica diferente. O estado de glorificação é que quem crê em Jesus recebe a nova natureza e vai receber um corpo glorioso. Como é que diz 2 Pedro 1,4? Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Olha aí. Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Isso. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Participar da natureza divina. Ou seja, agora você vai receber a própria natureza de Cristo. Como eu já falei aqui de 1 João, a Bíblia diz que assim como ele é, nós o veremos. Lá no céu nós não seremos anjos. Lá no céu nós seremos como Jesus é. E Jesus não é anjo. Tem muita gente que interpreta isso errado. Os judeus diziam que para chegar a passar os céus, eles falavam em 7 céus. Os judeus, a teologia judaica. E eles diziam que essa glorificação se dava dessa maneira. Só que o profeta Isaías, ele falava do céu como o altíssimo lugar da habitação de Deus. Agora lê aí, pastor, pode ler a palavra do Senhor em Isaías 57, verso 15. Vê aí como é que diz. 57, verso 15. Como é que diz? 57, 15. Porque assim diz o alto e o sublime. Assim diz o alto e o sublime. Que habita na eternidade. Que habita na eternidade. E cujo nome é santo. E cujo nome é? Santo. Ele habita onde? Na eternidade. Ele habita onde? Pode na dizer, eternidade. Onde é que ele habita? Na eternidade. Onde é que ele habita? Na eternidade. Essa eternidade aqui, eu compreendo ela como céu. Aleluia. Porque a mesma coisa que João vai dizer lá no capítulo 22. Então, se os judeus falavam em 7 céus, a interpretação deles, e eles acreditavam que havia essa evolução, nós não acreditamos assim, já acreditamos diferente. Só que nós acreditamos que há esse plural de céus. E o mais importante aqui, queridos irmãos, é que quando nós vamos para o Novo Testamento, vejam bem, prestem bem atenção, você vê que o próprio Jesus, ele diz: hoje tu estarás comigo no paraíso. Está aí, Lucas 23, 43. O interessante, queridos, eu coloco aqui para vocês terem uma ideia. O Novo Testamento, ele dá várias ideias do que seja o céu, sem essa escala de 7 céus da teologia judaica. Você quer um exemplo? João 14, 1:2. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu, há muita o quê? Há muita o quê? Há muitas moradas. Se vocês analisarem, essas moradas aqui, elas falam de dimensões espirituais. É uma referência a um lugar para os santos. E quando você abre a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios 12, 4, Paulo diz que foi arrebatado até o 3º céu. Alguns dizem que esse 3º céu, ele não é o céu mais elevado, o céu onde Deus está. Eu já falei aqui que esse paraíso por muitos é descrito como local aonde os espíritos dos santos que morreram vão para lá, estão conscientes, já desfrutando de paz e de gozo. Todos subiremos para os céus, quando na verdade houver o arrebatamento da igreja. Mas prestem bem atenção uma coisa. Você quer mais? Leia aí, pastor, Hebreus 4, verso 14. E aí? 4:14. De Hebreus. Então preste bem atenção. Você tem no Novo Testamento a questão do céu. Se você analisar bem, você vai ver que a Bíblia fala:
para o paraíso, a Bíblia fala do terceiro céu, a Bíblia fala de moradas, tudo em referência ao céu. Agora vamos lá. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Isso. Jesus, Filho de Deus. Muito bem. Que penetrou nos céus. Que penetrou nos céus. Olha para cá. Alguns especialistas do Novo Testamento, em especial da carta aos Hebreus, diz que essa expressão penetrou nos céus, quando você atenta aí para ela claramente, diz que Jesus atravessou os céus. Então não tem só um tipo de céu. Ele penetrou nos céus até chegar à morada de Deus. Leu 9:23 do mesmo livro. É muito bom a Bíblia, meus irmãos. É muito bom. Ô, coisa boa. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Então olha para cá, deixa eu te dizer uma coisa. Meu querido irmão, minha querida irmã, creia no céu. O céu é uma realidade. Você quer saber mais? Eu vou dizer agora, só quem tem, o pastor ele falou aqui das coisas. Vocês sabiam que o templo de Jerusalém, os compartimentos, as salas do templo, na verdade, segundo alguns judeus, era um arquetipo, era um modelo do céu? Sabia disso? E eles dizem claramente que assim como as salas, o céu seria o santo dos santos, como Deus colocou lá no tabernáculo. A Bíblia está cheia. Não fique procurando sobre o céu em livrinho qualquer de teologia. Não fique procurando sobre o céu em seitas. Procure sobre o céu na Bíblia. Leia a sua Bíblia, creia na Bíblia. Viva a Bíblia. Mas eu quero falar outra coisa. Primeiro eu estou pontuando, eu coloquei aqui 3 coisas. Primeiro, definição do céu. Segundo, fazendo distinção entre os 2 céus. Terceiro, eu pontuei aqui, terceiro, a melhor noção do céu. Se você me perguntasse, pastor Ziel, quem é que tem a melhor noção do céu? Quem é que pode falar melhor sobre o céu? Me diga aí. Qual teólogo que pode, qual o maior teólogo do mundo que pode falar sobre o céu? Eu vou destrinchar aqui, eu vou mostrar tudo o que é o céu. Primeiro, a Bíblia fala muito do céu, muito. Mas você vê que Paulo disse que foi lá, mas ele disse que não quer contar, e ele nunca contou. Alguns biblistas dizem que muitas coisas de Paulo, que ele pregava na sua carta, falava do céu. E principalmente quando você lê Filipenses 1, 21, 22, até o 23, o desejo dele de querer ir logo para o céu, é porque ele sabia o que era o céu. Mas ele nunca falou como era o céu. Ele falou do céu. Tem crente aí que é preocupado, querendo saber como é que vai ser o céu. Te preocupa em entrar lá, meu filho. Te preocupa pelo menos em tu chegar lá. É porque eu acho que o céu não é um lugar. Tem teólogo aí discutindo essas bobagens. Eu acho que o céu não é um lugar. Eu acho que o céu é não sei o quê. Eu acho que o céu... Sabe não, meu irmão. Só sabe quem é o que é o céu, quem já foi lá. E só teve um que estava lá e desceu aqui. Quem era ele? Só Jesus. Oh, glória a Deus. Só teve um, porque a Bíblia diz lá em João capítulo 1, Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era e o verbo era Deus, e o verbo estava com... Se você abrir a sua Bíblia em João 6, 51, 58, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu da onde? Só quem sabe o que é o céu é Jesus. Oh, glória a Deus. Agora, se Paulo diz que viu lá coisas inefáveis que não se pode falar mortal, Jesus, sabendo que nós não teríamos a capacidade de compreender o céu na linguagem de Deus, Jesus ele se torna homem. E o verbo se fez carne, como está em João 1,14. E aí Jesus vem e ele trata do céu de modo bem simples. Meus irmãos, coisa maravilhosa. Há pessoas que querem falar do céu, complicando as coisas, complicando a Bíblia. Jesus falou do céu, basta você ler Mateus 13. O reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante. Jesus comparou o céu
com as coisas desta vida. Ele não complicou o céu, e só ele esteve no céu. Lê aí Filipenses 2,5, só para os irmãos terem uma ideia. Como é que diz Filipenses 2,5? Só Jesus é digno, só ele podia falar do céu para nós, para o pobre, na linguagem humana nossa, porque ele esteve no céu e desceu do céu. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso. Pode ir. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você quer saber do céu? Jesus esteve lá. Ele se tornou como homem, desceu à terra para nos revelar o céu. Se você abrir a sua Bíblia, quando Filipe, naquele diálogo com Natanael, João 1,51, está claramente na Bíblia. Ele diz: de agora em diante, tu verás os céus abertos, anjos subindo e descendo ao redor do Filho do homem, do Filho de Deus. Então perceba que só quem pode falar do céu é Jesus. Jesus, ele falou do céu para nós, e ele disse que nós íamos para lá. Então olha para cá, não vá atrás de adivinhadores, não vá atrás de visões, não vá ler livro sobre céu, não vá atrás de espíritos adivinhadores. Quer saber sobre o céu, quer conhecer o céu? Olhe para Jesus, escute as palavras de Jesus, leia o que está escrito na Bíblia. Jesus falou sobre os céus. Jesus falou sobre o céu. E eu vou te dizer uma coisa aqui agora. O apóstolo São Paulo, ele segue a visão de Cristo. E se você ler em Efésios 2,6, pode ler aí, pastor, 2,6. Paulo fala das regiões celestiais. E nos ressuscitou juntamente com ele. Olha aí. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo. Esses lugares celestiais têm duas concepções. A primeira é que fala do local onde se dá o nosso relacionamento com Cristo. Mas também essa expressão que Paulo usa, lugares celestiais, ela é o começo de uma nova vivência com Cristo, que redundará no nosso destino final para o céu de glória. Queridos, o céu é uma realidade. E eu vou agora finalizar dizendo o seguinte: o céu não é uma ideia de pastor pentecostal. O céu é tanto um lugar de gozo, como também um estado de gozo. É por isso que João fala aqui. É claro que nós devemos estar mais preocupados no que nós seremos quando estivermos na eternidade. Mas o céu não é utopia. O céu não é um sonho. O céu não é uma idealização. O céu não é um tratado de Santo Agostinho. O céu é o destino final de todo crente que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. E eu quero agora, vamos lá, os músicos. Eu quero só aquele refrão do céu não entra pecado. Qual é o número aí? Daí? 422. Eu vou te dizer agora, nós vamos para o céu. Eu não estou abordando hoje o estado intermediário, que também era chamado isso, a questão do paraíso, do Sheol, Hades. Eu não vou tratar disso hoje. Eu só quero dizer que nós vamos para o céu. Cadê aí? Sabe o que você vai fazer? 422. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Passou as nuvens da vida terrestre, não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Cante.
irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor rodear de grande esplendor. Aqui, ó, pagar não é necessário. Jesus morreu, a casa que lá hei de ter, e o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Cante agora, meu santo. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riquezas que Deus prepara. Canta aí na tua casa. Irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodear de grande esplendor. Só um minuto aqui. Você, meu irmão, que está, pode continuar bem baixinho, está aí na sua casa. Talvez você enfrentou um momento de luto, perdeu alguém. Talvez você está triste. Mas a Bíblia diz no Salmo 116:15 que é preciosa aos olhos do Senhor a morte de um dos santos. Aquele que viveu em santidade para Deus, na hora que fechar os olhos para essa vida, estará no paraíso com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. No céu o luto é banido, sepulcros jamais, enterros não hão de passar. Olha aqui, sepulcros jamais. Só um minuto. Olha, hoje eu assistindo o jornal e vendo tantas covas, caixões, e eu chorava com aquela cena. Mas sabe o que é que Deus está dizendo para ti? Essa nuvem, essa escuridão, essa tristeza vai passar. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Cante. Irei eu para a linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu vir meu Senhor rodear de grande esplendor. Alguém perguntou: como é que o crente tem saudade do céu se ele nunca foi lá? Deixa eu te dizer, o Espírito está em nós. E de tanto Jesus falar que já foi para lá e nos deu na sua palavra o que é o céu para nós, dá uma saudade. Dá uma saudade. Essa vai ser a nossa casa, meus irmãos. Oh, glória a Deus.
A casa que tanto Platão falou nela. Essa vai ser a nossa casa, mas é a casa diferente do pensamento deles. É o céu. 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 Está triste aí, te alegra, porque você tem a promessa da maior e a melhor cidade. Você vai ter uma eternidade com Deus. Assim como Deus criou o paraíso lá que foi perdido, ele agora foi reencontrado com Cristo. Aleluia. Aleluia. Irei eu para a linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando vir meu Senhor. O Jesus que tanto você pregou, o Jesus que tanto você adorou. Oh, que gozo eu vou ter quando vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Você que está desviado, mas nesse momento quer aceitar Jesus, queremos orar por você. Queremos orar pela sua vida. Queremos orar pelo seu lar. Deus te abençoe. Creia no céu. O céu é verdade. O céu